Olá, nono, bom dia. Na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai falar de um tema muito importante, que é a estrutura atômica. Vamos falar dos átomos. Aí na tela para vocês, o átomo, como a gente conhece hoje. Entretanto, esse nem sempre foi o modelo de átomo proposto. E anteriormente, os cientistas acreditavam que ele era maciço, como uma bola de bilhar. Então, acreditava-se que o átomo era a menor partícula que compõe todas as estruturas e que ele era maciço, sem espaços no meio, como eu vou apresentar para vocês adiante. A estrutura do átomo. Toda estrutura é constituída de átomos, que são partículas muito pequenas. E na antiguidade, como eu disse, acreditava-se que ele era a menor partícula existente e indivisível. Entretanto, no século XX, cientistas descobriram que ele é divisível e que possui espaços vazios em seu interior, formados por partículas ainda menores. Então, ele deixou de ser considerado a menor estrutura, porque a gente vai entender que existem ainda partículas menores do que o próprio átomo, que são as estruturas que compõem o átomo. Todas as coisas que você conhece no mundo são constituídas de átomo. Por exemplo, uma barra de ferro é constituída por vários átomos de ferro. Uma cadeira de madeira é constituída por inúmeros átomos de madeira. Aí na tela para vocês, o primeiro modelo foi proposto pelo cientista Dalton, que foi denominado bola de bilhar. Vocês estão vendo por quê? Ele achava que era indivisível, como uma bola maciça. Dessa forma como vocês estão vendo aí. Então, esse primeiro modelo proposto pelo cientista Dalton, ele era chamado bola de bilhar, porque era considerado a menor partícula. Claro que não era desse tamanho, tá muito ampliado aí para que vocês possam visualizar. Mas era considerada a menor partícula e indivisível, sem espaços no seu interior, tá? Totalmente maciça, totalmente preenchida. Depois dele, a gente teve um outro cientista que também contribuiu para o desenvolvimento do modelo atômico atual, que foi Thomson. Claro que ele não chegou no modelo que a gente tem hoje, mas ele propôs um outro formato para o átomo, que seria esse formato, que foi denominado pudim de passas, tá? Com os elétrons dentro dele, como mais ou menos uma bola maciça também, sendo que totalmente preenchido ali, então, pelos elétrons. Depois de muitos anos de pesquisa e muitos experimentos, os cientistas criaram um modelo para o átomo. E esse modelo nunca tinha sido visto, e então deduzido. Foi assim que descobriu que o átomo ele tem um núcleo composto por partículas denominadas prótons e nêutrons, e uma região chamada eletrosfera, que contém outras partículas que são os elétrons. Essas partículas são as partículas fundamentais do átomo. Aí na tela a gente está vendo o modelo atômico atual, que foi elaborado pelo cientista Rutherford e o Niels Bohr. Por isso o nome ficou Rutherford-Bohr. As partículas fundamentais do átomo se caracterizam por suas cargas elétricas e por suas massas. Ao elétron foi atribuída a carga elétrica igual a -1 e massa desprezível. Ela é cerca de 1,1836, 1 sobre 1836 da massa do próton, considerada igual a 1. O próton possui carga elétrica mais 1, positivo 1. O nêutron não possui carga elétrica e tem massa igual a do próton. Os nêutrons e prótons do núcleo são mantidos agrupados por uma força de atração extremamente intensa, como um ímã, por exemplo. Eles ficam agrupados ali no núcleo, como vocês estão vendo aí na tela, mantidos por essa força intensa, como um ímã atraindo um metal. Já a eletrosfera é atraída pelo núcleo por causa das cargas elétricas opostas. Ela tem carga elétrica negativa, equivalente à carga elétrica positiva do núcleo. Isso faz com que um átomo em equilíbrio seja eletricamente neutro. Se anulam. Uma carga positiva e uma carga negativa, ambas se anulam. Então, um átomo, no seu estado
normal, estável, ele é neutro.